Eu tenho aqui uma família grande, nós vamos conhecer um pouquinho a história dessa família. Eu sentei aqui com eles. Vou começar com o primeiro da ponta ali. Você foi o primeiro a vir na igreja? Sim, cheguei aqui através de um programa na televisão. Aí o bispo, ele fez o convite, eu me interessei. Peguei o endereço, que eu nunca tinha, nem sabia que existia. Eu tinha 23 anos, né? E entrei pelas portas e assisti o culto. E foi um atrás do outro, fui me embalando. Foi assim que começou tudo, né? Bem... recebendo aquilo com toda... alegria e também sem resistência, né? Você veio e abriu o seu coração. Abri meu coração. Estamos falando de quantos anos atrás? 14, 15 anos. 14, 15 anos. Quem da família concordava com a Igreja Universal? Ninguém. Como é que foi para falar para a família? Para falar para a família? Bom, como eu tinha 23 anos, eu não tinha, assim, uma maturidade para chegar e falar, poxa, ou pensar, né? Será que eu falo, será que eu não falo? Eu queria contar, na verdade, aquilo que tinha passado comigo para eles. Mas, assim, não me davam ouvidos. Ninguém dava ouvidos a mim naquele momento, né? Mas com a sequência, eles começaram a ver que aquilo estava ficando sério, né? Aí começaram a parar para ouvir, aí eu comecei a receber aproveitar a oportunidade. Isso. Eu pegava muitos versículos bíblicos, colava na geladeira, para que eles, na hora de abrir a geladeira, eles estivessem de frente com o versículo. O que mudou em você? Comecei a pegar valores assim, que eu não sabia que existiam, né? A minha família, ela tinha valores, né? Meu pai, ele era um homem que, dono da casa, ele era dentista, trabalhador, trazia os recursos para dentro de casa, sentava na mesa, tinha que todo mundo sentar na hora que ele... Então, eu tinha esse lado, mas eu não tinha nada espiritual, do caráter, né? Aquela coisa espiritual. Isso que eu recebi. Você aprendeu esses valores espirituais na igreja. Não tinha Quem mais resistiu da sua família? Quem mais resistiu? Minha mãe. Essa que está aqui do meu lado. Essa aí. Como é que Essa danadinha aí. A senhora não simpatizava mesmo? Não gostava, falava mal. Mas ali, naquele momento, eu não gostava, mas quando ele chegou dizendo que tinha vindo para o Universal... Meu filho não. Não acredito. Desculpa. Aí eu comecei, né? Qualquer igreja menos logo nessa. Ele, quando chegou, né? Aquela mãe falando, eu... Ele saía, desculpa, aquela empolgação, mas eu ficava, não vale nada, que ele pensa naquelas pessoas, o bispo Pode falar tudo. O bispo aí ele é anticristo, ele é ladrão, todos lá são ladrões, são mentirosos, os testemunhos são pagos, aquelas casas são de mentira, não existe, né? E aí... Tá falhando dela? Falhou. Pode colocar bem pertinho, fica à vontade. E aí eu falava sempre, mas ele não me dava bola, não. Ele saía, vinha. A senhora tirava isso da onde, essa coisa de falar que o bispo era tantas coisas? Eu não conhecia nada, eu só ouvia falar e a mídia? Repetia. Isso, é o que eu ouvia falar, né, na televisão, e para mim era aquilo, né? Não conhecia nada, né? Aí eu falava besteira, né? Nada disso, né? E aí teve um dia que ele... Eu lembro que o primeiro dia que ele chegou, ele ficou assim, mãe, tá tudo errado aqui em casa. Nós não somos de Deus, mãe. Tá tudo errado, tudo que você faz é errado. Eu, que errado nada. Eles dizem que são errados. Aquilo tá tudo errado, eu tô certa, aquelas coisas. E aí começou, eu fiquei perseguida demais mesmo. Aí um dia, para ele sair da Universal, eu fui para outra congregação. E queria que ele fosse comigo. O negócio comigo não era tirar ele da Universal. Era tirar ele da Universal.
Aí eu falei, vamos lá comigo. Eu entrei no carro com ele e vim, só que ele me sequestrou. Ele trouxeram para a Igreja Universal? Para a Igreja Universal. Quando eu cheguei aqui no portão, eu fiquei louca, né? Abre esse carro, abre essa porta, abre que eu vou sair, eu não vou entrar. E ele, mãe, só hoje, por favor, só hoje. Eu, não, se eu entrar aí eu tô maluca, me interna, não sei. Eu falava, doideira. E aí eu fiquei calada e entrei. Entrei, assisti o culto, né? Mas só que eu vi tudo aquilo que eu fazia, que entrava no meu corpo. A senhora é envolvida com encosto, né? Isso. Tudo aquilo o que entrava no meu corpo, eu vi de joelho. Aí se assustou. Aí eu levei um susto, eu fiquei prestando atenção. O que é isso? Ele não é bom? Os espíritos que a senhora reverenciava, isso, a senhora pensava que era de luz. Eram espíritos bons. Estava errada, né? Mas achava que era de luz, que era um bom, que ele fazia bondade para mim, que ele protegia a minha família. Mas eu completamente cega, porque não protegia nada. E aí eu vi ele ali de joelho e o bispo falando, bispo na época, mas para mim não era bispo, porque eu não entendia nada. Eu não entendia que pastor ou bispo. Para mim era um homem que estava ali e eu pensava, como ele está ajoelhado para um homem, se ele é o bambambam, né? E ali pedindo para sair. Abriram, né? Aí eu comecei a prestar atenção naquilo tudo. E aí aquele dia eu já saí pensando, né? Comecei a pensar, eu disse, poxa. Mas eu ali na hora que eu vi, eu falei assim, isso nunca mais vai entrar no meu corpo. Né? E eu passei aquela semana assim, pensando, e ele vendo. Né? Aí quando foi na semana seguinte, que era uma quarta-feira, eu estava no consultório mudando o rádio para aquelas músicas de sala de espera, né? Que eu passei aquela parte administrativa no consultório do meu marido. E aí eu parei era o programa da igreja. No programa da igreja. Eu escutei falar, eu parei ali. Fiquei ouvindo, aí o pastor, hoje, quarta-feira, dia da Santa Ceia. Aí eu fiquei, Santa Ceia? Eu não sei nem o que é isso. Aí eu fiquei curiosa. Veio por curiosidade. Por curiosidade. Aí eu pensei, vou chegar em casa e vou chamar o Fausto para ir comigo. Mas quando eu cheguei na cozinha, ele já veio da sala. Mãe, hoje é Santa Ceia, vamos à igreja? Aí eu fui. Vim com ele para a catedral, né? E quando chegou aqui, eu participei da Santa Ceia. Mas, bispo, aquela hora ali mudou tudo. Eu comecei a ver toda a minha história. Aquilo foi passando, e eu chorando muito. Eu chorava, eu não parava de chorar, eu queria parar, mas também eu nem me importei quem estava vendo ou não. Eu sei que eu queria chorar. Se derramou. Me derramei, e depois aquilo saiu aquela coisa... Limpou mesmo. E aí eu saí daquela reunião totalmente mudada. Completamente diferente. Não saiu mais? Não saí mais. Então não é ladrão, não é anticristo, nada disso? Não, aí eu fui conhecer depois e dou graças a Deus, bispo. E essa família bonita aqui? Pegando um por um. Pegando por um. Essa daqui fazia faculdade, vinha, mas não entrava. Sentava ali, que antes era o Bob's. Agora é girafa, mas antes eram os Bob's. Sentava, me esperava, saía do culto. Dizia que nunca entrava. A senhora falou que só entrava... E ela dizendo, ela também, eu não vou, também não vou. Mudou totalmente, né? Então fica difícil, né? Assim, ela fala que o cara é anticristo depois que entrar, né? E aí ela ficava ali adiantando os trabalhos da faculdade, e eu assistia, sentava ali, aquele dali ligava lá de fora, quando chegava que vinha da faculdade também. Não entrava? Mãe, estou aqui. Entra. Não vou entrar. Aí ficávamos nós ali esperando ela sair. Aí teve um dia que eu saí da reunião, olhei onde ela sentava, não estava. Eu sentei, não atrasou, né? E eu prestando atenção na saída da reunião. Daqui a pouco? Aí quem sai? Aí e você assistiu ela? Mãe, eu estava aqui sentada, escutei o pastor lá dentro falar alguma coisa, eu fui olhar o que era. Era o nome da entidade. Nunca mais saiu. É o nome da entidade. Você ficou de curiosidade, entrou de curiosidade e ficou. E fiquei. Que legal. E ele? Aí eu continuei buscando, né? Só buscando. Ele estava afim. E aí ele continuou naquilo. E um obreiro
né? Não sei se posso falar o nome, mas o obreiro me ajudava e ficava assim para mim, liga para ele para vir para cá. E ele dizia que eu não vinha. Aí ele começou a vir, mas não assistia culto. Entrava, ficava ali conversando, mas não assistia culto. Ele tinha um apelido, que era? Aborrecido, sei lá, malvado, sei lá. E ele vem, aí ele vem. Aí eu sei que com aquilo, eu entrei, olha só, eu fui para o grupo jovem, para ele ir. Para ele ver. Entrei no grupo jovem. Só para o filhão vir? Só para o filhão vir. Mas isso foi onde o pastor que deu a direção, pastor, né? Entra no grupo jovem. Que a senhora quer ganhar o seu filho? Entra no grupo jovem. Uma boa dica para as mães aí, hein? Entra no grupo jovem. Aí eu entrei e comecei a chamar. Aí ele vinha, mas assistia, vinha para me agradar, bispo. Era claro que ele vinha para me agradar. Até que Deus tocou, né? Até que numa subida de altar, eu Deus tocou subindo, e ele... que você conta, eu conto. Ele quer contar? Que você quer contar? Não tem problema. Ele tinha tirado dinheiro, o pagamento todo do salário dele, para farra, né? Que ele vinha com a namorada que também não queria nada, ali ele dava um jeitinho de sair. E eu... Na fé. Na fé, ela. E aí nós subimos ao altar. Ela em cima do altar falou para mim e disse assim, mãe, teu pedido está sendo respondido. Quando eu olhei ele atrás de mim no altar. Que legal. Botou o salário dele todinho. Isso foi muito forte. E a família hoje? E tem um detalhe, hoje é engraçado, né? Que você fala aqui, fica à vontade. Eu lembro que o meu irmão, quando ia para a igreja, que ele passou a vir o culto, e nós íamos no ocultismo. Então, a gente chegava do ocultismo e chegava da igreja. Aí era aquele conflito. Quando nós não íamos, ele ia sozinho, aí eu ficava vendo as coisas acontecendo em casa. Meu pai, que hoje ele é falecido, mas foi o último a se entregar a Jesus, se batizou nas águas, passou a vir um culto que ele falava que não pisava aqui por nada, que bicho Macedo era o antigo, aquele era o brabo. Mas tem 2 anos e pouco que ele não está mais conosco, está salvo, graças a Deus. Eu presenciava, meu pai falava, Eliane, nosso filho está doido. Tá doido, a gente tem que fazer alguma coisa. Ele não sai dessa igreja, fizeram uma lavagem cerebral, a gente tem que saber como é que é feito isso. Que ele doidou mesmo, eu participava disso. E ele chegava, chegou aí. Aí, era briga. Não era fácil, não. Não era fácil. A gente ri hoje, mas na época foram lágrimas que ele derramou, né? Muitas lágrimas. Chegava no quarto, depois que eu passava por ele, eu sentia esse calor, eu entrava no quarto e começava a chorar dentro do quarto sozinho. E ele vinha conversar comigo. A família era pesada, né? Era, a família era pesada. Legal. Por quê? Porque ele era vamos dizer assim, era o mais louco lá de casa. O apelido dele era louquinho. Porque ele não tinha freio, eu também era, mas ele não tinha freio. Eu falei, o louco ficou doido agora mesmo. Agora ficou doido. Ele era louco quando fazia coisa errada. Veio pra igreja só ficou doido. É. Aí ele se trancava no quarto, aí fazia o que tinha que fazer e tal. E ele vinha e falou, posso te falar uma palavra? Eu falei, não, cara, eu quero saber disso. Eu não queria saber. Eu ficava só assistindo, mas não queria saber. Eu lembro que a gente ia no cultismo e falavam pra mim assim, não, fica tranquilo que nós vamos tirar ele de lá. Eu falei, falaram isso, hein? Aí ficava aquela rixa, né? Uma guerra. E acabou vindo todo mundo. Acabou que veio todo mundo. E eu só vendo de longe. Daqui a pouco a minha mãe, olha, minha mãe era demais. Quando ele saía, já vai, né? Quando ele ligava a televisão para ver testemunho, ela sempre vinha atrás. Você não tá vendo? Isso tudo é mentira. Todos os testemunhos são a mesma coisa. Era assim, direto. Era o bicho Clodomir, né? Aí eu olhava o bicho Clodomir, eu gostava do bicho Clodomir, eu achava ele bonitão, né? Eu ficava vendo. Aí chegava meu pai dentista, e ele usa dentadura. Aí, ele falando mal. Então, eu presenciava tudo isso, mas não queria saber. Ele vinha falar comigo, não, cara, sai, não quero saber disso, fica na sua e tal. E passando o tempo, como minha mãe contou, né, passou a vir. Quando eu cheguei em casa, minha mãe e meu irmão de bem, falando da igreja, eu falei, minha mãe doidou também. E agora é minha mãe. Aí, com o tempo, como minha mãe contou da minha irmã, né? Que aí passou a frequentar. Você foi o penúltimo. Eu fui o penúltimo, eu fui o mais. Seu pai foi o último. Foi o último. E essa história aqui vai longe. Faltam 1 minuto para nós encerrarmos o programa. Eu vou fazer uma oração por essa família e vou orar também pela sua, minha amiga e meu amigo, se você está sofrendo. Tem muita coisa para contar aqui dessa família. Depois eu vou pegar um programa maior para a gente poder contar. Sei que hoje está todo mundo em paz. Graças a Deus. Graças a Deus, louvado seja Deus. Hoje a nossa casa é um pedacinho do céu.
Que bacana. Graças a É uma Deus. paz. É? É uma paz. Eu ainda não sabia o que era paz. Mudou tudo, Mudou tudo. 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 Agora eu durmo tranquilo, que eu Tudo. sei que eles estão em casa, casados na casa deles. Deito que eu não dormia, agora eu durmo. Rapaz, Vida nova. É outra Ganhei- coisa, uma ganhei família na filhas, presença de né? Deus. Né? Outra coisa. As noras são o quê? minhas filhas. Que legal, né? Minha esposa, minha irmã. Encontrei tudo na Igreja Universal, bispo, até minha esposa. Encontrei tudo não tem, aqui dentro tem tudo. Aqui tem tudo, Tem né? tudo É aqui. muito Olha que legal. bacana. Vocês se conheceram na Igreja Universal, foi? Que bacana.